Fala pessoal dos sétimos anos aí, boa tarde. Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa 1. E hoje nós vamos retomar um conteúdo que nós trabalhamos de uma forma bem detalhada lá no primeiro semestre, que foi o relato de memórias literárias. É um gênero maravilhoso, vocês viram como é agradável de se ler, de se produzir tal gênero. Por que tão agradável? Porque memórias literárias, nós podemos dizer que é uma viagem ao passado, é uma viagem, é uma volta a tudo aquilo que foi agradável, e serve de embasamento para a nossa vida, serve de embasamento porque traz lembranças de outras pessoas que nos contam, que nos contam ou nos contaram suas histórias e servem para a gente ver como a vida é boa e como ela ainda pode ser boa e ser bem vivida de uma forma bem saudável. Então nós vamos relembrar os elementos estruturais do texto de memórias literárias. Aquilo que eu sempre falo para vocês. Nós reconhecemos um gênero textual pelas suas características, pelos seus elementos. Então, vocês vou apresentar para vocês esse quadro resumo que está lá na página 61 do livro didático de vocês. Coloquei aqui nessa página, mas vocês podem acompanhar também pelo livro na página 61 do livro didático de vocês. Qual a intenção principal de um relato de memórias? É reviver uma época passada por meio de uma narrativa de experiências pessoais, recriando-a sob um ponto de vista poético literário. Como assim recriando-a sob um ponto de vista poético e literário? Trazendo palavras que despertem sentimentos nostálgicos, de saudade, que despertem emoções, tanto no autor quanto no leitor. Como é a organização desse texto? Ele é escrito em primeira pessoa. Nós temos o quê? Um narrador, personagem, porque ele conta e participa, ele conta a própria história, da própria vida. O autor das memórias é narrador e é personagem ao mesmo tempo. Outra coisa, não há preocupação em seguir rigidamente a ordem cronológica dos fatos. Quando se diz que não há preocupação em seguir rigidamente, quer dizer que eu posso pular um fato que aconteceu depois do outro. Por exemplo, eu conto um fato que aconteceu no ano de 1982, e depois outro no dia 81. Quer dizer, o de 81 deveria acontecer primeiro, na escrita, mas eu acabei colocando de forma oposta, contrária. Não há nenhum problema. Não há nenhum problema nisso, mas se você puder fazer de uma forma totalmente organizada, melhor ainda. Porque o que importa realmente é falar sobre o passado. A linguagem é a presença de textos descritivos, ou seja, é o uso frequente de adjetivos para caracterizar as pessoas, os lugares, os objetos, emprego de advérbios e locuções adverbiais de tempo, quando se diz no ano de 1930, no tempo em que eu era criança, no tempo em que eu brincava com os amigos na rua. Essas expressões, essas palavras que dão ideia de tempo passado. E é claro, predominam os verbos no tempo pretérito. Então essas são as principais características e finalidades do relato de memórias. É contar algo que foi vivido e que traz boas lembranças, que traz doces recordações, apresentando o personagem, como era o lugar, o que aconteceu de importante. Quer dizer, você vai escolher apresentar fatos marcantes da sua vida. E se for alguém que conta a história para você, o que é que você deve fazer? Você passa essa história para a primeira pessoa. Naquele tempo, ou nós, tem que ser assim, em primeira pessoa, porque é um autor personagem. Então eu trouxe para vocês aqui mais um modelo pronto, do autor Carlos Drummond de Andrade, que é Como Comecei a Escrever. É o título desse texto.
né, desse relato de memórias. Né, ele vai contar a história de quando ele era criança, né, e de como foram as primeiras letras, como foi que ele começou a escrever, como ele aprendeu. Né, vocês vão se deleitar nesse texto, nesse relato, e vão ver como é especial para ele voltar no tempo e contar essa história. Assim vocês também vão fazer logo após a leitura, nessa atividade. Vocês vão produzir um texto de memórias literárias sobre uma vivência pessoal. E esse texto vai ser sobre uma vivência pessoal, pode ser sua ou de outra pessoa. Mas esse texto, lembra, tem que ser escrito em primeira pessoa. Viu? Você tem pouca vivência ainda, tem o que? 12, 13 anos. Você pode contar algo que aconteceu muito especial, muito marcante na sua vida. Né? Pode ser também algo dramático, você viveu quando tinha 8, 9, 10 anos. Né? Pode ser algo seu, mas pode ser algo que alguém lhe contou. Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser um parente seu, uma tia, um tio. Né? E esse texto ele deve ter no mínimo 15 e no máximo 20 linhas. E ser dividido, é claro, em parágrafos. Né? Lembre de deixar às margens aquele espaço que começa os parágrafos. Né? E se empregar o discurso direto, ou seja, as falas, né? Lembre-se de destacar as falas. Como é que você vai destacar as falas? Sempre com travessão no início. Mas se você usar o discurso indireto, somente o narrador falando, não precisa de destacar falas. Caso você queira destacar alguma fala, use os travessões para destacar as falas dos personagens. Se você não quiser usar, tiver falas e não quiser usar os travessões, então você destaca as falas dos personagens com aspas. Eu espero que vocês tenham compreendido bem, né? Até porque a gente já vem trabalhando isso desde o começo do ano, e desejo que esses saiam bem e façam mesmo. Porque quanto mais você faz, né, mais eficiente você fica. Né? Quanto mais você pratica, melhor, né, mais desenvolvido você consegue ficar. Então, boa sorte, bom desempenho. Se precisarem de ajuda, se precisarem de auxílio, sabem que estou à disposição. Bom desempenho, boa sorte.